Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han. O Byung é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde os 22 anos. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Ele escreveu um livro muito legal chamado Louvor à Terra, uma viagem pelo jardim. Esse é um livro publicado na Alemanha em 2018 e traduzido e publicado aqui no Brasil em 2021. E eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo que tem como nome Belos Nomes, né? Então vamos lá, eu acho que o primeiro aspecto que eu chamaria atenção nesse capítulo é o que ele chama de experimentar a riqueza da linguagem, né? É interessante que, como é que um filósofo pode, a partir da observação do seu jardim, né? Então, lembrando que esse livro é um livro baseado num jardim que foi cultivado pelo Byung-Chul Han durante um período longo, e a partir dessa experiência de cultivar o jardim, ele vai extrair então uma série de lições. E ele está então filosofando a partir da experiência de cultivar o jardim. O que me chama a atenção aqui é que ele está fazendo, vamos dizer assim, filosofia da linguagem a partir da experiência de cultivar o jardim. Quer ver? Olha que legal isso, citando um trecho. Desde que jardino, né, desde que eu pratico a jardinagem, tento memorizar o maior número possível de nomes de flores. Eles tornaram o meu mundo um pouco mais rico. É certamente uma traição às flores quando se as tem no jardim sem conhecer os seus nomes, né? Eu entendo bem o que ele está dizendo porque a minha experiência é a mesma, né? Eu não consigo, por exemplo, colocar um vaso de flores em casa, né? Eu adoro flores, né? E as pessoas que me conhecem sabem disso, e quando elas querem fazer uma cortesia elas me dão flores, né? E eu acho isso muito legal, mas eu não consigo ter flores sem saber o nome delas, né? Então ele coloca isso de uma forma um tanto quanto poética, né? É uma traição às flores quando se as tem no jardim sem conhecer os seus nomes, né? Como é que você pode dizer que você é amigo de alguém de quem você não sabe o nome, né? Quer dizer, tornar-se amigo, estabelecer uma relação afetiva, uma conexão com uma pessoa ou com um ser, implica em saber o nome desse ser, é claro. Sem nomes, voltando para a citação, sem nomes não é possível chamá-las. O jardim também é um lugar do chamado, né? Então, fundamentalmente, a experiência de cultivar um jardim é uma experiência de diversificar a linguagem, de ampliar a linguagem, né? De tornar a sua linguagem um pouco mais rica, porque ao estabelecer uma relação com as espécies vegetais, você também vai aprender o nome dessas espécies, e ao aprender o nome dessas espécies, o seu vocabulário vai se amplificar. Não só o vocabulário, vamos dizer assim, essa transformação não se dá apenas em termos matemáticos, não é só um número de palavras que se amplifica, mas também o seu arsenal afetivo, né? Porque quando você nomeia, você estabelece uma conexão com esse ser. E claro, quando você estabelece uma conexão com esse ser, com a natureza, você também aprende a cuidar dela, né? Porque se você está conectado afetivamente, você não vai pactuar com o ato de destruir esse ser, né? Então há muita coisa implícita numa citação relativamente curta e simples como essa. E depois, um outro aspecto que eu gostaria de destacar ainda nesse capítulo é o ato de dar nome sem reivindicar poder. Vamos lá, vamos para o texto de novo, né? Aqui tenho uma opinião inteiramente diferente. Não ouço em nome, um nome de flor, nenhum comando, nenhuma reivindicação de poder, mas um amor, uma inclinação. Diotima, como doadora de nomes, é uma amante. Por amor, ela dá às flores belos nomes. Nomes de flores são palavras amorosas, né? Isso aqui é também uma observação bastante interessante, né? Porque o Byung está explorando a diversidade da linguagem, né? Quer dizer, a linguagem possui diversas funções, né? Vamos lembrar, por exemplo, que eu posso usar a linguagem no imperativo, né?
Conjugar um verbo no imperativo significa dar ordem, né? Usar a linguagem para ordenar algo, né? Compre os livros de Byung-Chul Han. Não estou te convidando, eu estou mandando você comprar os livros, né? E vocês devem ter observado que todas as propagandas, os comerciais, têm um tom imperativo, né? Compre, experimente, viajem com tal empresa, faça isso, faça aquilo, né? Há uma reivindicação de poder sobre você, né? Por parte desse agente que intenciona vender algo. Ele está dizendo que aqui, quando está falando do jardim, ele está falando de uma experiência de nomear, mas não nomear para dominar, não nomear para exercer poder, mas nomear para amar, né? É a linguagem dos afetos, tal como eu destaquei no tópico anterior, né? Você nomeia para estabelecer uma relação afetiva com esse ser, né? Então, ninguém ama uma pessoa sem saber o nome dessa pessoa e muito mais, né? Tem que saber o nome, tem que saber uma série de informações sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, você só ama na medida em que você ouviu a narrativa de vida dessa pessoa, ouviu as coisas que essa pessoa tem para contar, para te dizer, né? E isso é extremamente importante. Dar nome sem reivindicar poder. A linguagem serve para amar, né? Não apenas para imperar, não apenas para mandar, não apenas para dominar o outro, né? Então nós temos aqui um belo texto de ecologia, um belo texto também de filosofia da linguagem, mas também um belo texto sobre os afetos, sobre as relações afetivas. Vocês imaginam que se nós fôssemos capazes de estabelecer conexões afetivas com os animais e com as plantas, nós não estaríamos destruindo o nosso planeta como estamos fazendo, né? Já há muito tempo, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente ama, a gente cuida, né? Então a minha sugestão é, comece devagarinho, né? Cultive algumas plantas, mesmo que você viva numa situação como eu, né? Que mora num apartamento. Eu tenho plantas, eu cultivo as plantas, eu aprendi a amar essas plantas. E isso me tornou sensível. Quando eu vou para a rua, quando eu caminho num parque, quando eu caminho na rua e eu vejo, por exemplo, uma árvore florindo ou uma árvore bonita, eu paro para ver, eu paro para olhar. E eu acho que isso é um dos efeitos das plantas que eu cultivo em casa. E claro, vocês devem saber que eu tenho 2 gatos que eu amo profundamente, né? E esses gatos têm me ensinado também a amar as espécies animais, né? Eu tenho uma relação afetiva com eles de uma intensidade que eu nunca experimentei com nenhum outro animal. E isso também me transforma como pessoa, como sujeito, né? À medida que a gente ama, a gente cuida. É isso aí, espero que tenha ajudado a desvendar um pouco mais a filosofia de Byung-Chul Han. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!